minutinho. Só estou aguardando a confirmação. Sim, podemos começar. Nessa noite nós temos a oportunidade de conversar um pouco mais a respeito da arbitragem, o desafio aceito, esses ilustres dados de hoje profissionais, é trazer uma visão um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ouvir pela arbitragem. Temos sido presenteados com esse ano que a lei de arbitragem completa 25 anos no Brasil, e inúmeras palestras têm sido promovidas por conta disso, mas esses profissionais de hoje vão trazer algumas das novidades e algumas atualidades da arbitragem para nós. Bem-vindo a todos. Bom, agora eu gostaria de dar a palavra ao nosso presidente da seccional OAB, Dr. Luiz Ribeiro, e após a nossa vice-presidente, a doutora Jussara. Obrigado, Mário. Queria dar boa noite a todos novamente, agradecer os nossos palestrantes, doutor Henrique, doutor Olavo, doutor Rafael, agradecer o trabalho da Mari, está aí também, a doutora Mari está conosco, a doutora Jussara que está conduzindo. E, como eu tenho frisado, né, o nosso bem mais precioso é o nosso tempo. É aquele bem que nós gastamos ele e, uma vez gasto, não tem retorno. Não tem como ser reaproveitado, não tem como ser trazido de volta. Então, eu queria agradecer aos 3 palestrantes, e a doutora Mari também, por estarem disponibilizando esse bem tão precioso conosco. Nós estamos aqui numa segunda-feira à noite, e estão deixando seus afazeres profissionais, seus afazeres domésticos, família e tudo, para estar trazendo esse assunto tão importante para a advocacia. Então, meu agradecimento por essa dedicação de todos os palestrantes, o agradecimento aos presentes que estão aí assistindo esse evento, participando dessa palestra. E como eu tinha dito ao doutor Eric, eu estou num outro evento externo, mas não podia deixar de fazer o agradecimento a esses profissionais que se dedicam pela advocacia, que se dedicam pelo ser humano, que se dedicam em compartilhar o conhecimento. Meu muito obrigado a todos, obrigado aos presentes. Vou aqui estar acompanhando meio em off, mas tenho certeza que será um excelente evento. Uma boa noite, obrigado. Boa noite. Bem, hoje eu cumprimento, então, a todos os palestrantes e os nossos colegas que estão participando, né, através da plataforma, e o assunto que nós vamos tratar é sobre arbitragem, atualidades e tendências, que é um assunto muito atual. Então, eu agradeço muito a presença do doutor Henrique Lenon Farias, doutor Olavo Alves Ferreira, doutor Rafael Terreiro Fachada e a doutora Mari Rezende, que organizou, né, e colabora conosco e faz parte da nossa comissão. Passo, então, em nome da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem, aqui representando, então, o doutor Eric, que se encontra ausente, mas com certeza deve estar apreciando, e por uma questão familiar, né? O doutor Eric, infelizmente, perdeu a mãe, então, por isso, essa ausência hoje. Mas são todos muito bem-vindos e somos todos ouvidos. Vamos iniciar pelo doutor Henrique, doutora Mari. Vamos fazer uma abertura um pouco diferente. O início será com o doutor Olavo. Quero fazer apenas uma apresentação breve dos nossos palestrantes. Todos, tem a palavra. Todos são
são muito conhecidos, mas enfim, só sendo um pouco redundante, o Dr. Henrique Lenon, advogado, doutor em Direito pela USP. Temos o Dr. Rafael Fachada, mestre em Direito Disruptivo, coordenador da CNRD da CBF. Esqueci alguma coisa, doutora Flitor, tem mais. Geral da CNRD da CBF e membro do GEDD-FND da UFRJ. Doutor Olavo, procurador do Estado de São Paulo, doutor e mestre de Direito pela PUC São Paulo. E é com ele que está a primeira responsabilidade e o primeiro desafio, porque quando a gente fala de arbitragem, a primeira coisa, né, que vem em nossa mente são as empresas multinacionais, contratos vultuosos, e está aqui o doutor Olavo para explicar melhor para a gente as oportunidades da arbitragem. Está para quem mais, além desse mercado que já conhecemos. Bom, boa noite. Eu queria agradecer a Mari, que é uma dileta amiga aí da arbitragem, que os eventos da arbitragem me apresentaram aí, e dizer que estou muito feliz de estar aqui hoje, e também agradecer ao nosso presidente Luiz Ribeiro, a doutora Jussara, a oportunidade de conhecer ainda aqui virtualmente o Rafael Fachada e o Henrique Lenon, embora já os conheço, mas da parte da produção intelectual e admiro muito, e quero dizer que eu vou trabalhar aqui algumas questões conceituais bem introdutórias para quebrar um pouco os dogmas e trazer a advocacia dentro da missão que nós temos acadêmica ou lá na Comissão Especial de Arbitragem do Conselho Federal da OAB para simplificar algo que é simples, que é muito bom e que é muito acessível hoje, embora existam alguns dogmas e nós vamos tentar quebrar. Como nós estamos aqui tentando quebrar dogma, eu vou me permitir compartilhar um slide, sempre um jabazinho antes, né, que eu me permito fazer. Meu livro hoje, inclusive, está em promoção, esse de arbitragem, lá na editora, que é uma data especial para a editora. Então, lá no meu Instagram tem até o código do desconto, mas o QR Code vai direto no site da editora. Na editora Migalhas, nós também temos alguns livros de arbitragem, que eu tenho o prazer de coordenar, a maioria com o Paulo Lucon, ou também esse de arbitragem e administração pública com o Joaquim Moniz e com o Marcelo Bonizzi. E para que tenhamos uma interação no Instagram, tenham as dúvidas, as questões e os eventos que eu coordeno no canal Arbitragem, fazer também uma divulgação do canal, que tem eventos gratuitos com grandes nomes em arbitragem, e até eu acredito que hoje nós vamos sair daqui com algum evento de arbitragem trabalhista ou arbitragem na parte do futebol. Então, vocês já se preparam para um convite para o evento seguinte. Nós temos muitos eventos gratuitos lá e que nós podemos trabalhar vários assuntos e aspectos da arbitragem. Primeiro, dentro das vantagens da arbitragem, eu separei algumas para trabalhar as que têm mais reflexo na jurisprudência. Diz respeito à flexibilidade procedimental. As convenções processuais que o Código de Processo Civil prevê, elas vieram da arbitragem. Então, o procedimento ele é bem flexível. Há algumas regras de ordem pública que diz respeito ao contraditório, à ampla defesa, o devido processo legal, a independência e a imparcialidade do árbitro, mas a regra é que as convenções processuais imperam. A ponto do STJ, nesse julgado que é importantíssimo e que reflete vários casos, deixa bem claro algo que a gente já dizia há muito tempo na doutrina, que diz no sentido de que não se aplica automaticamente o Código de Processo Civil subsidiariamente na arbitragem, salvo no artigo 14 da Lei de Arbitragem, que remete os impedimentos, suspeições dos árbitros aos impedimentos dos juízes, e também se as partes assim convencionarem, o que a doutrina não recomenda por conta do formalismo do Código de Processo Civil. De forma que isso é importante ter em mente, que é o primeiro erro que o advogado que nunca atuou numa arbitragem é chegar com o Código de Processo Civil debaixo do braço. Isso é muito reiterado. É até comum a gente falando isso aqui, que ocorram esses erros. Como árbitro presidente, como coárbitro, muito comum
verificar que o fundamento de determinado requerimento do advogado é o Código de Processo Civil. Então, não caia nessa. A lei de arbitragem te dá mecanismos para você formular requerimentos. Além da lei de arbitragem, busque o regulamento da Câmara e também faça convenções processuais. Então, é importantíssimo nós termos isso em mente, porque isso tem vários desdobramentos. Por exemplo, eu já tive pedido de apreensão ou busca e exibição de documentos com fundamento no CPC. Quando o artigo 22 da lei de arbitragem dá poderes para o árbitro requisitar esses documentos. Então, vejam, fica ruim, porque hoje o cliente pede para ler a peça, e aí ele vai ver que você usou um fundamento errado, não vai te fazer bem. Além disso, depoimento pessoal do representante ali legal, ele não tem a pena de confissão, salvo disposição em contrário, da aplicação do CPC ou do regulamento da Câmara. E é comum pedirem a aplicação dos efeitos ali da presunção de veracidade. Também os efeitos da revelia, a majoritária é nesse sentido, porque é inaplicável subsidiariamente o CPC na arbitragem. E esse julgado tem dois pontos muito interessantes, tem até mais, mas eu vou me permitir cortar dois, que ele trata, primeiro, do testemunho técnico, da oitiva técnica do perito, como prova técnica em audiência, não como prova testemunhal, algo que também é comum em arbitragem. Além disso, o árbitro presidente, nesse caso, realizou algo que nós fazemos muito em arbitragem, que é, ao final da audiência de instrução, perguntar às partes, se constar a pergunta no termo de audiência e também a resposta, se havia alguma reclamação com relação à aplicação do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal. Nesse caso concreto, o árbitro-presidente fez isso, as partes responderam que estava sendo observado plenamente o contraditório, ampla defesa e devido processo legal. O árbitro-presidente fez constar isso no termo, nas alegações finais ninguém alegou nenhuma nulidade, também no pedido de esclarecimento da sentença arbitral, ninguém alegou nenhuma nulidade e uma das partes entrou com uma ação anulatória, alegando violação devido ao processo legal, que não houve prova pericial. Isso constou, essa transcrição do ata de audiência constou do voto do ministro Berizzo, um baita puxão de orelha naquele autor dessa ação. Por quê? Porque geralmente aquele que pede vai para o judiciário tentando criar alguma nulidade e essa conduta é reprovada. Portanto, esse julgado relata essas duas situações que são muito interessantes. Outra vantagem é a possibilidade de confidencialidade. A possibilidade de confidencialidade é algo possível, não se aplica com relação à administração pública por força do artigo 37 caput da Constituição, que prevê a publicidade, que é afirmado pelo artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Arbitragem. De forma que, nas ações judiciais que versam sobre arbitragem, seja cumprimento de sentença arbitral, a carta arbitral e também a impugnação, cumprimento de sentença arbitral, quando a parte comprova que aderiu aí à confidencialidade, essa ação goza do segredo de justiça. A maior parte dos regulamentos das câmaras prevêem essa confidencialidade como regra, e no TJ tem uma polêmica muito interessante, porque essa primeira posição das câmaras de direito empresarial são no sentido de que deve ser afastado o artigo 189.4 e aplicado o artigo 93.9 da Constituição, sem declarar formalmente a inconstitucionalidade. Na doutrina, nós temos o entendimento do professor Tucci no mesmo sentido. Ocorre que essas decisões são nulas por violação à cláusula de reserva de plenário. O artigo 97 da Constituição Federal prevê que declaração de inconstitucionalidade, mesmo sem o uso desse rótulo, ela é feita pelo pleno ou pelo órgão especial. Essa previsão é reiterada pela súmula vinculante 10 do Supremo, que é expressa que mesmo quando o tribunal, a pretexto de aplicar a Constituição, afasta determinado dispositivo legal, é uma declaração de inconstitucionalidade transvestida. Dessa forma, nesse artigo eu escrevi com um amigo, que é o Francisco Braga, no blog de arbitragem da GV. Nós defendemos que são nulas todas essas decisões, é um entendimento tranquilo no Supremo há anos. Essa é a súmula vinculante mais cumprida no Supremo.
Há quem defenda a constitucionalidade do artigo 189.4, sustentando que o segredo do negócio é protegido pela livre iniciativa e pela livre concorrência, que são princípios constitucionais da ordem econômica. Portanto, não se interpreta o artigo 93.9 da Constituição de forma isolada, mas sim no contexto de todas as regras constitucionais, o que os constitucionalistas chamam de princípio da unidade da Constituição e que o Virgílio Afonso da Silva chama de interpretação sistemática, lembrando a frase do ministro Eros Grau na doutrina, que não interpreta-se a Constituição em tiras. Favorável ao entendimento que nós defendemos, a 33ª Câmara de Direito Privado aplicou o segredo de justiça e o STJ já entendia no sentido da proteção do segredo de justiça para ações que envolvam informações comerciais de caráter confidencial e estratégico, mesmo não tratando da arbitragem. De forma que é interessante que na ação de divórcio hoje não se discute mais o divórcio e, entre maiores capazes, na ação de divórcio só discute partilha. Ali é questão patrimonial e nós temos a confidencialidade. Então, há uma grande incoerência, um argumento que eu trago e que acredito que amanhã sairá um artigo meu na coluna que eu coordeno com Marcelo Bonizio no Migares. Uma terceira corrente intermediária do meu querido amigo Peter Sester, em artigo também lá da GV, do blog de arbitragem, ele defende que os países amigos da arbitragem, como a Suíça, Estados Unidos, a França, a Áustria, a Alemanha, não há esse segredo. Há, geralmente, uma anonimização das partes para proteger as partes, os advogados e os árbitros. Ele defende a demonstração, no caso concreto, da necessidade de publicidade. Então, é uma corrente intermediária. Pela minha defesa, vocês já percebem que eu sou favorável à interpretação sistemática, mas, mesmo assim, por cautela, é importante demonstrar que, naquele caso concreto, deve-se preservar o segredo do negócio. Antes de falar da natureza jurídica da arbitragem, vou me penitenciar, porque eu não trouxe o slide da análise econômica da arbitragem. Mas, no meu livro, eu defendo que a análise econômica do direito também se aplica à arbitragem, de forma que nós temos que trabalhar algumas questões que têm reflexos econômicos muito interessantes. Primeiro, diante da celeridade com que a arbitragem é concluída, ela estimula o cumprimento voluntário das obrigações, porque a parte inadimplente não pode contar com a demora. Também nós temos que pensar que os custos da transação na arbitragem são reduzidos, porque tempo é dinheiro, conforme nosso presidente disse aqui, o tempo é o valor mais caro nesse mundo. De forma que o gerente ou o presidente da empresa não vai gastar tantas instâncias em reunião com advogados, contratação de pareceristas, contratação de advogado especialista em Tribunal de Justiça, contratação de advogado especialista em tribunais superiores, e porque é instância única, é bala de prata na arbitragem. Isso tudo deve ser levado em consideração. Também o custo de oportunidade, deixar a arbitragem de lado para fazer outra opção pelo judiciário, tem um custo decorrente da demora, daqueles valores ali que estão sendo discutidos ficarem imobilizados. O grande exemplo que eu dou é de uma compra de um imóvel. Vamos imaginar que a Mari me vende uma casa num condomínio e faltando 170 mil para pagar a casa, eu paro de pagar a casa, faltando aí 170 mil, além dessa raiva que eu faço ela passar, eu continuo morando na casa, paro de pagar condomínio, paro de pagar IPTU, paro de pagar conta de água e está tudo no nome da Mari. E a Mari desesperada, ela estuda fora do Brasil, ela trabalha bastante, ela trabalha com arbitragem, ela não pode ter o nome imaculado, porque senão ela vai ter que revelar amanhã, isso fica ruim para ela. E o que ela faz? Ela tem cláusula arbitral. E vou dar um exemplo da CAMES, que é a Câmara de Mediação e Arbitragem, que eu sou sócio cotista, que tem um custo-benefício muito acessível. Se vocês entrarem na tabela da CAMES com árbitro único, o custo da arbitragem, com árbitro único, arbitragem expedita, fica em aproximadamente 5% do valor econômico do litígio. Então, esses 170 mil da Mari, mais 10 mil de inadimplência minha, mais 20 mil de dano moral, geram uma disputa de 200 mil reais. E ela vai gastar aproximadamente 10 mil reais nessa arbitragem. 6 mil, se a outra parte não tiver dinheiro, logicamente, para adiantar as custas. 6 mil para o árbitro, 4 mil para a CAMES. 10 mil reais, ela tem chance de receber muito mais rápido todo esse valor. Além disso, também essas despesas da arbitragem. E ela, como advogada, pode ter convencionado aplicar o CPC na
Na arbitragem, quanto aos critérios de sucumbência, né, recebe a sucumbência mais rápido. Na verdade, tem chances de receber a sucumbência mais rápido, porque vai depender também da solvabilidade do patrimônio da parte contrária, mas ela é esperta, ela já sabe garantir e pedir até medidas cautelares arbitrais. De forma que essa análise econômica do direito traz um benefício muito grande, porque ela tem aí uma imobilização desse patrimônio e ela me tira da casa mais rápido. E aí, ela, assumindo a posse do imóvel, para de gerar despesa, ela pode alugar ou vender a casa. Isso tudo deve ser mensurado hoje. O acesso é muito mais fácil. Para vocês que acham que a arbitragem é algo muito longe, o Quinto Andar usa a arbitragem nos seus contratos. O Google AdWords utiliza a arbitragem nos seus contratos. Há várias decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo mantendo as arbitragens do Quinto Andar e outras poucas não mantêm. Também começam a surgir algumas outras questões dizendo que ali é contrato de consumo, então é algo que ainda o STJ vai definir. Já disse que a natureza é jurisdicional, mas, repito, o artigo 18 da Lei de Arbitragem expresso, o 14 remete aos impedimentos e suspeições do juiz, mas tem o plus do dever de revelação. O 31, o CPC, prevê várias vezes que a sentença arbitral equivale à sentença judicial, cabível impugnação, cumprimento de sentença, e a equiparação da carta arbitral, a carta aplicatória, na minha opinião, corrobora essa natureza jurisdicional. É a posição do STJ, dos vários tribunais do país, e, diante disso, o árbitro pode fixar astrente ou multa coercitiva, a jurisprudência é tranquila nesse sentido. Essa primeira corrente, muito bem defendida pelo Eduardo Talamini, nem é citada nesses julgados, de forma que hoje essa natureza jurisdicional é muito forte. E a aplicação do CPC na arbitragem eu já falei muito, não vou ficar repetindo, mas eu trago o fundamento da subsidiariedade. Quando o legislador quer a aplicação de subsidiariedade, ele o faz por norma expressa. Foi assim no artigo 14 da Lei de Arbitragem, é assim na Lei do Mandado de Segurança, é assim na Lei do Mandado de Junção, é assim na Lei da Ação Popular, é assim na Lei da Ação Civil Pública. E na Lei de Arbitragem não é essa cláusula geral, salvo a previsão do artigo 14. Essa jurisprudência da STJ que eu já projetei para vocês, aqui reiterada, e nos ordenamentos estatais estrangeiros também não se recomenda a aplicação do ordenamento estatal na arbitragem. Isso tem várias repercussões, não tem estabilização da tutela, curador especial, a parte que não apresentou a defesa, eu não recomendo com base no CPC, mas eu recomendo com base no contraditório, porque isso vai chegar ao STJ e ele vai tratar. Falei da presunção de veracidade decorrente da revelia e os efeitos do depoimento pessoal. Isso tudo é aplicação do CPC da arbitragem. E a competência é vital na arbitragem. Eu já estou quase chegando no meu final, viu, Mari? Não sei quanto que eu já passei, que eu esqueci de ligar o cronômetro. Hoje é a segunda palestra da noite. Essa semana eu ainda dou aula no doutorado, na quinta. Na sexta eu dou uma palestra sobre omissão inconstitucional na pós da Procuradoria, sexta-noite, sábado de manhã, aula na USP de Remédios Constitucionais. Então, desculpa se eu passar um pouquinho do tempo, é que fica velho, fica mais falante. Mas a competência é muito prestigiada pela STJ, significa que o árbitro tem o monopólio da primeira palavra sobre a sua competência. Competência só cabe à ação judicial depois da sentença arbitral, se ela violar o artigo 32, que é numerus clausus, comporta interpretação restritiva, é taxativo ali o rol, e esse princípio é vital à sobrevivência da arbitragem, porque evita interferência do juiz. O árbitro decide primeiro sobre a sua competência no sentido mais amplo, vigência, eficácia, validade da cláusula, arbitrabilidade, impedimentos e suspeições também ficam ali dentro da arbitragem, até por instância interna da Câmara. O STJ prestigia muito isso, é muito importante e tem exceções. Excepcionalmente, em 3 hipóteses, o STJ, em caso de ilegalidade clarividente, situações ostensivamente aberrantes, são essas expressões que o STJ usa, em que a ilegalidade é manifesta, ele afasta competência, que são arbitragem imposta ao consumidor, obrigando o consumidor a aderir à arbitragem, não é adesão dele, ela está lá no meio do contrato e ele não sabe. Contrato de adesão sem as formalidades do artigo 4º, parágrafo 2º da Lei de Arbitragem, e também arbitragem porque não assinou a convenção, que é um absurdo,
aquela cláusula patológica também, que não deixa bem claro que a arbitragem também são essas situações que o STJ, excepcionalissimamente, afasta a competência. E a competência é tão importante que, em relação não consumerista, duas empresas de comércio de gás natural, uma delas alega hipossuficiência, o STJ não afastou a competência, mandou para o árbitro decidir os efeitos da cláusula de arbitragem. Portanto, a situação aí de hipossuficiência não tem um condão de afastar a competência TJ de São Paulo também no mesmo sentido. Então, eram essas as considerações que eu tinha para fazer mais um passeio geral introdutório sobre essas vantagens, sobre essas situações, e garanto que o Rafael e o Henrique vão dar um show muito mais interessante que o meu, e eu estou muito feliz de estar aqui para aprender com os dois e com todos os colegas que estão aqui presentes. Muito obrigado pela atenção, eu estou à disposição aí para as perguntas que eventualmente surgirem. Doutor Olavo, vou deixar uma pergunta já aqui para o final. Vamos dar continuidade à palestra, mas aí já nos últimos 5 minutos, eu queria que o doutor falasse para a nossa audiência, como visão de negócio, né? Para os advogados, vamos pensar que não são os advogados que ali militam para os grandes escritórios. Então, chega ali um contrato para ele de uma empresa ali pequena, falando, olha, eu vou contratar esse fornecedor, e, óbvio, ele tem ali o modelinho dele de contrato, que está remetendo a um tribunal X, e esse advogado quer pensar na arbitragem. Então, além da questão da competência, óbvio, dependendo do tema da arbitragem, o advogado já vai ter conhecimento, já vai defender a arbitragem falando da celeridade, falando sobre o sigilo, mas vamos voltar ao tema valor. Então, essa vai ser a pergunta que eu vou deixar para o doutor Olavo para o final da palestra, como esse advogado vai convencer esse cliente dele de retirar de um tribunal comum aquele contrato, falar, não, esse vamos remeter para a arbitragem. Ok? Agora, com a nova CLT, o que está sendo muito debatido hoje em dia é sobre a utilização da arbitragem na esfera trabalhista. Estamos aqui com o Dr. Henrique Lenon, um especialista, recentemente lançou um livro falando a respeito, e eu gostaria muito que ele apresentasse quais são as correntes, qual é a tendência da prática da arbitragem na área trabalhista. Obrigada, doutor. Muito obrigado, Mari. Boa noite a todos e a todas. É um grande prazer poder compartilhar esta noite de segunda-feira neste debate tão instigante, estimulante sobre temas muito atuais e sobre tendências práticas na arbitragem. É uma satisfação ainda maior estar na presença de colegas advogados, e aqui transmito minhas saudações aos dirigentes da 39ª subseção da OAB, a OAB de São Bernardo do Campo, doutora Jussara Banzato, doutor Luiz Ribeiro, que nos acompanhou no início, doutora Mari Rezende, que está capitaneando este evento, e transmito minhas saudações muito atenciosas a todos os que participam, que vieram debater este tema conosco, aos espectadores, e também aos colegas que participam aqui do debate, doutor Olavo Alves Ferreira e doutor Rafael Pachada. Como eu disse, é muito oportuno debater este tema entre colegas advogados, porque nós podemos nos permitir também compartilhar algumas experiências e compartilhar até mesmo alguns receios que a prática do dia a dia, a prática cotidiana da nossa advocacia pode trazer para aqueles que, por exemplo, militam na área trabalhista ou já têm alguma experiência também na área da arbitragem. Eu fico muito animado ao falar de arbitragem trabalhista, porque eu, na verdade, eu tive a grande oportunidade de ter uma formação dúplice, ou seja, eu iniciei meus estudos, aliás, eu iniciei meu primeiro estágio, depois meu primeiro escritório de advocacia na área trabalhista,
E já há quase 10 anos tenho experiência nessa área e, mais recentemente, comecei a estudar academicamente a arbitragem na Paraíba há 5 ou 6 anos e depois eu tive a oportunidade de, em São Paulo, ter contato prático com a arbitragem, participar de procedimentos como advogado e como secretário de tribunais arbitrais e poder acompanhar a chegada da reforma da CLT em 2017, que trouxe uma previsão expressa, se me permitem desde já dizer, foi uma previsão expressa, não que antes não pudesse, mas pelo menos pacificou esse tema, e a partir de então fico grato em poder contribuir com o debate sobre a arbitragem trabalhista com essa dupla visão, uma visão, como eu disse, que vem da área trabalhista, mas também que nos últimos anos eu pude ver a teoria e a prática da arbitragem. E nessa dupla formação, algo que me lembrei, inclusive quando o doutor Olavo falava das audiências, era certa proximidade, não sei se isso pode surpreender os colegas, mas uma proximidade de procedimentos, naquela flexibilidade que é tão elogiada na arbitragem, e é verdadeira, com certa flexibilidade que observamos em audiências trabalhistas. Entenda-se bem essa analogia que quero fazer. Naturalmente, as demandas que permeiam o cotidiano da Justiça do Trabalho são muito diferentes das demandas que permeiam o cotidiano das audiências de arbitragem. Mas o fato de o processo civil ser comumente rígido e a arbitragem ser comumente flexível pode ser dito da seguinte forma: o processo civil é comumente rígido e o processo do trabalho é comumente flexível. Então, quando hoje nós falamos em uma adaptação procedimental, por exemplo, da arbitragem para pequenas e médias empresas, como mencionou Mari, ou uma adaptação procedimental da arbitragem para litígios trabalhistas, nós devemos partir já desse pressuposto. A arbitragem, por si só, pela sua própria definição de ser algo pactuado entre as partes, já permite uma flexibilidade que já é conhecida do procedimento trabalhista, dos advogados trabalhistas. Naturalmente, aqui o grande problema, que talvez os colegas que militam na área trabalhista já devem estar se perguntando, é o grau de participação, por exemplo, do empregado na construção de um procedimento de arbitragem. Então, nesta minha contribuição, nesta minha apresentação, que acredito que seja inaugural, né, como uma primeira etapa para que nós entremos no debate para o qual estou ansioso, na companhia dos doutores Olavo e Rafael e dos colegas. Nesta primeira etapa do nosso debate, eu gostaria de apresentar algumas impressões iniciais sobre como seria possível desenvolver a prática da arbitragem. Já que estamos, e me transfiro para São Bernardo do Campo nesta noite, já que estamos no ABC Paulista, um ambiente de intensa mobilização industrial, de intensas negociações trabalhistas, permitam-me começar com uma breve história. Em 2013, já ao mesmo tempo recente e não nem tanto, aconteceu um grave acidente de trabalho na República de Bangladesh, na capital. Mais de 1.000 trabalhadores estavam laborando em oficinas de costura e as péssimas condições do imóvel geraram ali um grave acidente que vitimou muitos daqueles trabalhadores. E percebeu-se naquele momento uma ausência, seja de normas de segurança do trabalho, seja de uma fiscalização efetiva daquelas normas que, por exemplo, no Brasil existem e são fiscalizadas pelos auditores pela Inspeção do Trabalho. E começou naquele momento, a partir da República de Bangladesh, um movimento de negociação coletiva que não era restrito àqueles trabalhadores ou àquelas empresas locais. Começou um movimento de negociação coletiva transnacional e começaram a ser envolvidos tanto sindicatos globais, sindicatos transnacionais, com sedes na Suíça, por exemplo, representando trabalhadores de Bangladesh, e grandes empresas do mercado da moda. Esse acordo foi um instrumento tão sofisticado, esse acordo coletivo, que deu origem a uma arbitragem.
a uma verdadeira arbitragem transnacional trabalhista, que ocorreu entre os anos de 2016 e 2018, foi administrada pela centenária Corte Permanente de Arbitragem, e, infelizmente para nós, pesquisadores interessados no tema, não teve uma sentença. Ela encerrou em acordo, uma conciliação, em 2018. Mas eu começo com esse exemplo para lembrar que, internacionalmente, a arbitragem já é conhecida das relações trabalhistas, de relações muito próximas daquilo que nós poderíamos chamar de normas, que muitos da doutrina chamam normas de ordem pública, como são as normas de saúde e segurança do trabalho, ou que eu prefiro chamar aqui no nosso contexto de normas imperativas, ou seja, aquela parte do direito que não pode ser derrogada pelas partes e, consequentemente, tampouco pode ser abandonada pelo árbitro no contexto de sua cognição, no contexto da aplicação do direito. Então, o que nós observamos internacionalmente é um movimento para para acolher uma arbitragem que possa solucionar conflitos decorrentes de um caso, por exemplo, que envolve saúde e segurança do trabalho. Na realidade, como o direito do trabalho, quando nós vamos, por exemplo, analisar as origens, analisar as tendências mais avançadas, nós sempre nos reportamos ao direito internacional produzido pela Organização Internacional do Trabalho. Ali, tampouco, haveria problemas em relação à arbitragem. Por ocasião de minha pesquisa de doutorado, eu fiz uma análise de todas as convenções da OIT e, das 190, pelo menos 12 ratificadas pelo Brasil, em vigor no Brasil, referenciam a arbitragem como um mecanismo para gerar direito do trabalho. Então, a arbitragem não é estranha às relações de trabalho mais atuais, mais dinâmicas do mundo contemporâneo, também não é estranha à Organização Internacional do Trabalho. Então, quais seriam as preocupações que deveríamos ter quando observamos para a realidade brasileira? E aqui, naturalmente, referencio exemplos estrangeiros, exemplos internacionais, para ilustrar que já há uma tendência global. Mas não me esqueço da necessidade também de examinarmos a nossa experiência cotidiana. Como talvez amanhã ou ao longo do próximo mês, os colegas poderão dialogar com seus clientes, seja empresas, seja empregados, assalariados, trabalhadores, para talvez apresentar-lhes como poderia ser desenvolvida uma arbitragem trabalhista no Brasil. Bom, a primeira grande preocupação é com o caráter, a suposta indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Aqui eu queria convidar os colegas à reflexão para o fato de que não existe, em rigor, referência no direito brasileiro, referência legal, referência positiva, a essa indisponibilidade. O que eu não tenho dúvidas que existe é uma inderrogabilidade da legislação do trabalho, uma imperatividade da legislação do trabalho. Isso significa que dificilmente, claro que há uma hipótese depois da reforma trabalhista, mas, em regra, poderia-se considerar a impossibilidade de derrogar a legislação do trabalho ou de substituí-la por um acordo específico entre a maior parte dos trabalhadores e suas empresas. Mas entendamos aqui a necessidade de distinguir as normas de proteção do trabalho das consequências patrimoniais dessas normas. Quando nós falamos de contrato de trabalho, estamos falando de um ajuste que dá origem a direitos e deveres de ambas as partes, e para utilizar uma fórmula clássica do século XIX, que definiu o direito do trabalho, há aqui dois deveres básicos. O trabalhador presta serviços e o tomador de serviços paga-lhe um salário. Então, temos aqui consequências patrimoniais muito claras. E convido aqui, permito-me até fazer uma leitura, a do artigo 444 da CLT. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas, em tudo quanto não contravenha as disposições de proteção ao trabalho,
aos contratos coletivos e às decisões das autoridades competentes. Esta é uma redação original de 1943. Naturalmente, aqui eu chamo a atenção para aquilo que não pode ser afastado, as normas de proteção ao trabalho. Mas quais são essas normas? São, por exemplo, normas de proteção ao mercado de trabalho da mulher, dispositivos antidiscriminatórios, ou diversos outros que garantem a saúde e segurança do trabalho. Mas aqui já trago outro elemento. O artigo, a nossa inspeção do trabalho, a auditoria fiscal do trabalho, que é um instituto de direito administrativo, né, os auditores fiscais do trabalho, como sabemos, obedecem ali o princípio da legalidade estrita e aplicam as normas sem afastá-las. Mas vejam o que diz o artigo 27 da Convenção 81 da Organização Internacional do Trabalho, artigo 27 da Convenção 81, que é aplicável plenamente no Brasil. Quando ela fala do que os auditores fiscais do trabalho vão fiscalizar, ela diz o seguinte: a expressão de disposições legais compreende, além da lei, as sentenças arbitrais e os contratos coletivos que têm força de lei e cuja aplicação os inspetores de trabalho estão encarregados de assegurar. Mais uma vez aqui, eu chamo a atenção para o fato de que a arbitragem não deveria ser estranha ao direito do trabalho, porque ela é um mecanismo que pode dar origem ao direito do trabalho. E os próprios auditores fiscais do trabalho, em determinadas situações, podem ser convidados, ou melhor, podem ser levados a aplicar o resultado de uma arbitragem, que aqui é diferente, uma arbitragem coletiva, mas é ainda assim uma aplicação do Instituto da Arbitragem. Então, o que é que eu quero concluir com essa leitura desses dois dispositivos? Que nós temos, sim, dispositivos protetivos, nós temos uma parte da legislação do trabalho que é inafastável, que é protetiva, mas quando nós falamos de arbitragem, nós estamos falando do exercício da jurisdição. E o árbitro vai aplicar a legislação do trabalho tanto quanto aplicaria um juiz do trabalho. Naturalmente, pode haver o receio de fraudes, pode haver o receio de que talvez haja câmaras que não tenham uma respeitabilidade e prestam-se à mera homologação de acordos fraudulentos. Mas esse tipo de fraude deve ser combatido. Esse tipo de fraude não deve ser confundido com a própria essência da arbitragem. E a essência da arbitragem, como todos esses exemplos internacionais, estrangeiros e nacionais aos montes têm demonstrado, revela um instituto respeitável, de intenso diálogo entre tribunais arbitrais e poder judiciário, que agora se abre a uma nova seara, que é a arbitragem trabalhista. Naturalmente, superado, me permitam aqui, esse tema da disponibilidade, que na verdade é uma inderrogabilidade, eu trago aqui agora, claro, alguns receios, algumas propostas, algumas ideias, para que nós tenhamos, então, essa respeitabilidade da arbitragem, assim como foi construída ao longo do tempo uma respeitabilidade da arbitragem comercial, da arbitragem com a administração pública e em outros ramos do direito. Primeiramente, poderia surgir uma preocupação com os custos da arbitragem. A própria escolha do legislador, na verdade, revela um pressuposto, uma premissa de que, se a arbitragem é, em regra, imediatamente custosa, eu até fiquei muito contente em ouvir o Dr. Olavo citar o tema da análise econômica, porque, na verdade, nós sabemos que talvez a entrada da arbitragem possa até ser mais custosa, mas, de saída, ela se revela que tem uma economicidade maior. Ou seja, o tempo que eu gasto numa arbitragem, os sunk costs, ou seja, os custos atolados dos recursos que são dedicados a um processo de arbitragem são bem menores do que os custos que são dedicados a um processo no judiciário. Então, vamos lá, o próprio legislador partiu do pressuposto de que deveria haver ali uma inserção da arbitragem, inicialmente para os trabalhadores, que, segundo o artigo 507-A da CLT, inserem-se ali num patamar muito reduzido da população brasileira.
os trabalhadores que participariam da arbitragem são aqueles cuja remuneração seja superior a 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social, que hoje está uma média, arredondando aqui, de R$12 mil. Então, é uma realidade no mercado de trabalho muito reduzida. Não estamos falando aqui de almoxarifes, pintores profissionais e outros trabalhadores que não atingem esse patamar remuneratório. Notoriamente, a preocupação do legislador seria de diretores, os chamados altos empregados, artistas, atletas profissionais, cujo aprofundamento certamente teremos a oportunidade de fazer com a participação do doutor Rafael Fachada, entre outros participantes, entre outros trabalhadores que têm um patamar remuneratório superior. Mas, naturalmente, por maior que seja a remuneração do empregado, ainda assim pode haver uma preocupação com os custos imediatos para o trabalhador desempregado, que é aquele que mais busca, por exemplo, o Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho. E aqui, permitam-me, doutor Olavo, doutor Rafael, doutora Mari, doutora Jussara, dividir a preocupação. O tema dos custos não é singular, não é unitário, é dúplice. Por quê? Porque pode haver uma estratégia das próprias partes, por exemplo, o empregador assumir os custos imediatos da arbitragem e essas custas serem divididas ao final, ou estratégias das próprias câmaras de arbitragem. Por um lado, pode haver uma previsão na própria cláusula, ou, por outro lado, estratégias das próprias câmaras, como redução dos custos, adaptação dos regulamentos para permitir uma arbitragem mais célere. Parece-me até que é uma estratégia que pode ser utilizada para as pequenas e médias empresas, objeto da primeira preocupação de Mari. Então, aqui nós podemos ter adaptações nesse sentido. Outro aspecto aqui da arbitragem, que é muito mencionado, o doutor Olavo mencionou, é o sigilo. E quando eu conversei com a doutora Mari a primeira vez sobre o tema, foi até algo que nós já tínhamos mencionado. A maior parte aqui dos trabalhadores que pode buscar a arbitragem talvez seja, por exemplo, de bancários. E nós sabemos como esses trabalhadores receiam, muitas vezes, expor determinados elementos dos seus contratos em um processo que, na Justiça do Trabalho, é, em regra, público. Há também preocupações com testemunhas, com dados de testemunhas, com relatos específicos. Muitas vezes, as próprias testemunhas não se sentem à vontade de revelar alguns aspectos do contrato, porque as atas de audiência são acessíveis no processo judicial eletrônico. Quantos de nós já aguardando ali uma audiência de instrução que estava marcada para 10 da manhã, mas que, enfim, ainda não tinha se realizado às 13 horas, quantos de nós não ingressou numa sala de audiência na Justiça do Trabalho e participou ali participamos como ouvintes de relatos variadíssimos, alguns dos quais talvez devessem ter uma atenção mais delicada. Então, quantos de nós já não ouvimos relatos difíceis de assédio ou alguns relatos que claramente não estavam sendo transmitidos ali com muito conforto pelos depoentes? Claro que aqui já deixo mais uma vez a ressalva. Isso não significa também que a arbitragem vai se revelar um mecanismo para esconder ilicitudes, não se trata disso. Mas aqui se trata de uma preocupação em os próprios empregados, talvez, se sentirem mais confortáveis em revelar alguns fatos perante um tribunal sigiloso. Claro, mais uma vez, a própria Justiça do Trabalho pode decretar o sigilo, mas aqui convido os colegas, como eu disse, fico muito à vontade em palestrar, em debater com colegas advogados, porque conhecem bem o cotidiano. Sabemos a dificuldade de convencer os membros do Poder Judiciário a decretar ali, reconhecer hipóteses de sigilo. E o processo judiciário é em regra público. Já o processo arbitral, pela prática, é em regra sigiloso. Então, aqui você não tem um ônus argumentativo. Você, como advogado, não precisaria, talvez, demonstrar isso. E aqui também, não falando apenas nesse tema dos depoimentos,
Mas falando no tema também da propriedade intelectual, quando falamos de artistas, um tema de que eu gosto bastante, doutor Lavo, doutor Rafael e colegas, é o tema da arbitragem da arte, que envolve muito propriedade intelectual. Então, se houver ali um segredo, né, um produto, uma tecnologia que o empregado desenvolveu, quer discutir com o empregador, com o tomador de serviços, mas ambas as partes ficam com receio de levar aquele debate para o Poder Judiciário e podem encontrar na arbitragem uma oportunidade muito fluida de proteger esses segredos comerciais, esses segredos industriais. Então, o sigilo, se bem aplicado, mais uma vez, se bem aplicado, se não for utilizado como um mero instrumento de esconder algum tipo de prática ilícita, pode ser, sim, um trunfo da arbitragem trabalhista. E, por fim, com o propósito até de privilegiar o debate e ouvir o doutor Rafael e os demais colegas que nos acompanham, permitam-me só destacar um ponto que dialoga bem, mais uma vez, com essa análise econômica do direito e está cada vez mais presente nas preocupações também do Poder Judiciário, que é o consequencialismo, ou seja, uma atenção às consequências práticas da decisão. Todo julgador, hoje no Brasil, está vinculado às ou melhor, desses julgadores, de todos os julgadores no país, é exigida uma atenção às consequências práticas de sua decisão. E no caso dos árbitros, essas consequências práticas envolvem também aspectos reputacionais. Então, um dos fatores, inclusive, assim, comportamentais que podem nos ajudar, talvez até a convencer as partes e os membros do Poder Judiciário, é que a história da arbitragem nos últimos 25 anos tem se revelado também uma história de um contraditório participativo, de procedimentos que envolvem todas as partes, porque câmaras, árbitros e advogados estão interessados nessa reputação da arbitragem. Então, os bons árbitros, as boas câmaras, estarão atentos às consequências práticas de decisões que claramente seriam, por exemplo, anuladas no Poder Judiciário, de decisões, por exemplo, que violassem o contraditório, violassem o devido processo legal, ou decisões que não se atentassem para o artigo 507-A da CLT, que hoje disciplina a matéria. Então, a minha mensagem aqui é de otimismo em relação às perspectivas para a arbitragem trabalhista. Naturalmente, há um caminho que espero que não seja longo, mas que eu sei que existe, talvez no médio prazo, de diálogo com o Poder Judiciário, para que a Justiça do Trabalho, historicamente refratária à arbitragem, possa entender as vantagens e a respeitabilidade do Instituto, mas, para isso, entra a nossa missão como advogados, a missão de conduzir um procedimento demonstrando nossos argumentos ao tribunal arbitral, escolhendo um bom tribunal arbitral e, certamente, levando ao Poder Judiciário a Justiça do Trabalho as hipóteses que, de fato, atraiam uma nulidade, ou seja, cabe também a nós construir uma boa arbitragem trabalhista. Essa é a minha mensagem e fico à disposição dos colegas para perguntas e também para questionamentos que possam esclarecer algum ponto que eu falei. Doutor Henrique quase acabou com os questionamentos que haviam aqui. Quase. Quase. Bom, doutor, por último, eu gostaria que se atentasse aqui ao nosso chat, que o doutor Eliseu participou, ele fez de um fato que ele presenciou. Eu gostaria das suas considerações. E, apenas somando a sua última colocação, nós temos esse benefício à arbitragem trabalhista, né? Porque ela chega no momento em que a arbitragem ela já está muito bem estruturada e respeitada aqui no Brasil. Então, a gente tem visto
A gente fala de ações anulatórias, mas ainda realmente é um volume muito pequeno, e normalmente quando elas ocorrem, realmente deveriam ocorrer, então tem uma respeitabilidade muito grande da arbitragem. Então, acho que essa resistência da arbitragem trabalhista talvez seja uma preocupação, como existia uma preocupação quando a arbitragem começou no Brasil, então é algo que, mas pelo menos a gente tem esse histórico, né, recente favorável à arbitragem. Temos excelentes câmeras, temos excelentes profissionais atuando como árbitro, e as câmeras estão realmente se preocupando e se adequando e fazendo um regulamento específico para a arbitragem. Então, realmente você vê que tem essa preocupação de estruturar e de adequar a arbitragem para receber essa demanda trabalhista. Então, eu realmente vejo muita oportunidade para os nossos colegas advogados se consultados por seus clientes, empresas, né, às vezes de pequeno porte, que tem exatamente esses profissionais diferenciados, em que sim, poderiam, e até porque, às vezes, esses profissionais tem muitas informações sigilosas da empresa, independente do porte dela, sim, ela pode ter informações que ela gostaria que fossem guardadas e que, porventura, ali num depoimento pode vir a ser revelado. E aí, a reflexão que eu gostaria que o doutor Henrique fizesse, por último, para a nossa audiência, é a respeito da disponibilidade, porque é uma preocupação que nós vemos aí nos bastidores de quem é ainda um pouco resistente, não falo o contrário à arbitragem trabalhista, mas falo um pouco resistente à arbitragem trabalhista, mas, contudo, nós temos o quê? Os TJUSCs, temos metas de conciliação no Poder Judiciário, então mais disponibilidade do que essa eu acho um pouco diferente, e aí eu gostaria de ouvi-la também a respeito disso no final, tá bom? Bom, agora, para encerrar essa nossa palestra, não que teremos as nossas últimas considerações, mas agora o Dr. Rafael Fachada está aqui para falar que a arbitragem não está simplesmente para um juiz de uma partida. Tem uma outra arbitragem que existe para o direito desportivo. E então é isso que eu pediria para o Dr. Rafael, falar um pouco como ocorre, qual é a prática da arbitragem no direito desportivo, sejam para as instituições de desporte, sejam para os desportistas em si. Então, agora com a palavra, Dr. Rafael Fachada. Obrigado, Mari. Primeiramente, uma satisfação estar aqui com o Olavo, com o Henrique, poder dividir a mesa com vocês. Agradecer a você, Mari e Jussara, por estarem recebendo a gente na casa de vocês, né? E eu vou falar um pouquinho, vou também linkar com algumas coisas que o Henrique trouxe, que o Olavo trouxe. Primeira coisa que eu vou falar é como a gente é igual, né? Parecido, melhor dizendo. Cada um com as suas preocupações, cada um no seu foco principal, mas basicamente as preocupações são as mesmas. Então, quando o Olavo traz a preocupação dele sobre as custas em fazer um processo economicamente acessível, é uma preocupação que o Henrique também traz, é uma preocupação que eu também tenho aqui na CNRD. Quando a gente traz questões de confidencialidade, de divulgação, são relevantes a todos nós. Então, de uma forma geral, a arbitragem ela vai permear esses diversos setores, seja um setor mais empresarial, as microempresas, pequenas empresas, seja o setor trabalhista, seja o setor do esporte. E é curioso também a gente analisar que a arbitragem ela não é nova, né? A arbitragem ela é secular, ela vem de muito tempo. Mas, por diversos motivos, ela passou a ser estudada com mais afinco, maior dedicação e de forma mais disseminada no Brasil há menos tempo. O estudo dela da forma como está hoje é recente, vamos colocar assim. O que casa um pouco também com o direito desportivo, né? O direito desportivo ele nasce na Grécia, quando você precisa organizar os primeiros jogos. Mas se você vai olhar para o Brasil, o primeiro livro de direito desportivo é ali na década de 50, 52, para ser mais exato. Então, vocês imaginem, Henrique, Olavo, eu tendo que pegar duas matérias que são há tão pouco tempo discutidas e há tão pouco tempo realmente ganhando
mais e mais atenção acadêmica, mais e mais atenção disseminada. E por vários motivos. Mas o que eu encontro aqui? Eu encontro muitas vezes uma resistência dos dois lados, né? Eu encontro uma resistência do meio esportivo a levar para a arbitragem, eu encontro, às vezes, alguma resistência da arbitragem em reconhecer a arbitragem esportiva, não do campo, né? Não do senhor lá que dá amarelo e vermelho para as pessoas, mas de uma forma mais comercial, de uma forma mais empresarial. E é interessante a gente discutir isso ao ponto de a minha tese de doutorado hoje precisar discutir, precisar entender o que é a decisão que a CNRD emite. E eu falo de coração aberto para vocês. Eu não sei onde eu vou chegar no final, assim que é a boa tese, quando a gente não sabe nem onde a gente vai chegar, mas eu consigo ver ali um diálogo com a arbitragem, um diálogo com o sistema associativo, diversas peculiaridades que são super relevantes, como, por exemplo, a força que uma decisão emitida dentro de uma arbitragem desportiva, de direito desportivo, se preferirem assim chamar, ela tem. A CNRD, ela hoje, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas hoje, é uma Câmara que entrega uma sentença e que, em certo aspecto, dá força a essa sentença. Você não precisa pegar essa sentença e levar ao judiciário para que ela seja cumprida, né? Você pode fazer com que ela seja cumprida através de mecanismos associativos, mecanismos do próprio futebol, do próprio sistema do futebol. Talvez isso seja o que mais diferencia a arbitragem do direito desportivo das outras. Mas no final do dia, a gente tem que analisar, tem que observar a lei de arbitragem, tem que respeitar as cláusulas compromissórias, tem que entender, e aí é um ponto que o Olavo disse, que o Olavo trouxe, como isso vai dialogar com o CPC. Há um problema, e a gente tem que identificar esse problema na nossa advocacia, na nossa formação de advogados no Brasil. A gente não é treinado na faculdade para resolver problema. A gente é treinado na faculdade para brigar. A gente briga por tudo, por cada trincheira. A gente parece estar na Primeira Guerra Mundial brigando por cada trincheira. E isso funciona quando a gente está no Poder Judiciário. Por que funciona quando a gente está no Poder Judiciário? Porque o Poder Judiciário ele precisa cuidar de tudo. Ele precisa ter um código que vai cuidar do calote que a Mari está tomando lá do inquilino, que o Olavo trouxe para a gente, que vai cuidar da vara de família, que vai cuidar de grandes causas. É um código só para tudo. Naturalmente, é um código que vai ter que trazer saída para tudo. Naturalmente, vai ser um procedimento extremamente complexo. E um procedimento extremamente complexo, ele traz trincheiras para a gente. Nós somos criados para ganhar trincheiras ao longo do processo. A arbitragem é um pouquinho diferente. E eu senti muito isso, Olavo, quando eu vejo alguns processos e eu tenho que quase convencer os advogados que, olha, isso aqui é um procedimento que tem que se desenvolver minimamente de uma forma consensual. A gente tem que entender como a gente vai construir o procedimento. A gente tem que entender que, no final, todo mundo tem que chegar no mesmo lugar, que é resolver isso aqui. Não dá para ficar brigando a esmo. E isso é uma cultura que eu acho que a gente está ganhando no meio desportivo, né? Também diferente de alguns outros meios. Vocês podem imaginar que quando dois clubes rivais brigam em um processo, infelizmente, eles levam para o processo toda uma rivalidade que deveria ficar no campo. A gente já teve aqui processos onde isso foi a flor da pele. Era relevante ali os clubes que estavam discutindo uma questão porque eram rivais. E isso você não encontra, de uma forma geral, numa arbitragem comercial. Você tem a sua concorrente, você vai brigar com ela, você vai brigar com o seu trabalhador, enfim, mas não leva para o lado emocional. Às vezes aqui a gente tem que levar para o lado emocional. Então, esses são alguns dos primeiros apontamentos que eu faço. E, retornando à questão do CPC, que eu achei super relevante esse ponto que o Olavo trouxe, né? Não dá para a gente usar o CPC, gente. Assim, não dá. Não dá. A gente pode olhar o CPC, ver o que ele faz
E o que ele traz de norte para a gente? O processo civil, ele é secular, ele tem muita experiência ali. Cada linha do CPC, e aí, falando de CPC, eu não posso deixar de citar meu amigo processualista, Roberto Barraco, que é árbitro lá da CAMES, do Núcleo de Direito Esportivo, e o Henrique falou da parte de arbitragem de artes, ele também é da Corte Arbitral de Artes, está aqui assistindo a gente. Cada linha do CPC carrega décadas, séculos de estudo, de história. Então, faz muito sentido que, às vezes, a gente olhe para ele e entenda o que toda essa história usou para resolver os problemas. Mas eu não posso me prender a ele. Porque se eu me prender a ele, eu me perco. Eu não trago para a resolução da disputa o que é fundamental a ela, né? Que é justamente construir de forma consensual aquela resolução da disputa. E aí, Mari, quando a gente fala em o que é a arbitragem no direito desportivo, enfim, eu fiz toda essa introdução para dizer nada mais é que uma arbitragem que cuida de contratos de um setor específico. E ela vai tomar, sim, peculiaridades, como a força que ela vai empregar, como a relação de mercado, como, no caso da CNRD, ser um órgão que, aí um spoiler talvez do que venha na minha tese, em alguns momentos ela vai ser um órgão arbitral, em alguns momentos ela vai ser um órgão de resolução associativa, né? E a gente tem que entender isso. A gente tem que entender que a arbitragem traz para a gente um universo de oportunidades e garante que cada parte que vai entrar em uma disputa tenha minimamente as peculiaridades da sua disputa respeitadas. Se eu estou num determinado processo, talvez o mais importante ali seja a confidencialidade. E aí a gente tem, nas atas de missão na CNRD, né, quando a gente assina na CNRD, a gente tem uma previsão de divulgação das sentenças feita a descaracterização delas. A gente tira ali os nomes, tira alguns elementos para poder... Porque isso é muito importante para o mercado específico, para o setor específico do futebol. Entender como os tribunais estão entendendo algumas cláusulas ou algumas atuações, algumas formas de contrato. Acho que só em um dos processos que as partes pediram para não haver divulgação. E é um processo que, assim, vai ser muito difícil de descaracterizar, porque ficou famoso, ganhou mídia, e é um caso bem singular. Mas, até certo ponto, eu acho que a gente vai conseguir criar ali um consenso. E uma preocupação que a gente tem que ter é também a questão financeira, né? E aí, de novo, por isso que a gente vai juntando preocupações de todo mundo. A gente cuida aqui na CNRD 42% dos nossos casos, 37%, na verdade, para ser mais exato, 37% dos nossos casos envolvem como autor clubes, atleta, membros de comissão técnica que estão da Série D ou sem série, que é o futebol que muita gente não vê, né? As pessoas recebem notícias da CNRD do clube da Série A, do atleta que está na Inglaterra, da grande operação de milhões, mas muito do que a gente faz são as operações da base do futebol. São 37% de clubes da Série D para baixo, 5% da Série C e, se eu não me engano, 18% da Série B. Ou seja, se somar tudo isso, daí 60% de casos da Série B para baixo. Tem que haver uma preocupação da parte financeira. E aí, o que a gente fez? A gente, quando montou a CNRD 5 anos atrás, a gente levantou quanto eram as custas em 6 tribunais de justiça. Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Pará e agora, Nordeste, eu nunca me lembro se foi Pernambuco ou Bahia. E uma das metas era a CNRD tem que ser mais barata que qualquer uma desses tribunais. Hoje, as nossas custas são de 2%, não tem honorários de ato, já está incluído aí. E aí, certa vez, eu tive que ouvir
Não, mas o TJ de São Paulo, as custas são 1%. Pode me corrigir, Mari, se eu não atuo no TJ de São Paulo. Mas... E a resposta que eu dei foi, sim, é 1%. Qual a taxa de recurso? Porque eu lembro que a taxa de recurso para a segunda instância no TJ de São Paulo era alta. A minha taxa de recurso é de menos de 10%. Mais de 90%, e aí tem uma diferença, né, para arbitragem comercial, para arbitragem. No caso da CNRD, a gente tem recurso para uma Câmara independente da CBF, que é o CBMA, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. A minha taxa de recurso é menos de 10%. 90% dos casos, eu resolvo com 2% de custas. O Olavo, ele cobra um pouquinho mais de custas, sim, mas ele também não, mas ele não tem recurso. Então, ele resolve e é aquilo ali. Você já sabe quanto vai... além de todo o custo de advogados, de horas, eles foram muito felizes, acho que tanto o Olavo quanto o Henrique. Tempo é dinheiro no nosso mundo hoje, né? Gente, tempo é vida. Tempo é vida. E o dinheiro nada mais é como a gente consegue transformar a nossa vida em uma ficção para comprar coisas, para trocar por coisas. Então, quanto mais curto, quanto mais barato o processo, melhor para todo mundo. No caso trabalhista, Henrique, a gente não tem nenhuma previsão de gratuidade ou de dar as custas no começo para o empregador, mas a gente entendeu algumas peculiaridades do mercado. Primeiro, havia no começo uma reticência muito grande, sobretudo da parte trabalhista, à CNRD. Né? A gente estava conversando isso antes de entrar aqui ao vivo, de que a CNRD talvez fosse patronal e de que talvez não respeitasse os direitos dos trabalhadores. Algo que a gente mudou ao longo do tempo. O trabalhador vem para a CNRD, ganha, perde, faz parte do jogo, né? Mas sempre com isenção e sempre tendo todos os seus direitos garantidos. E o que a gente observou? Olha, antes a gente tinha uma regra que era o caso trabalhista só pode vir para a CNRD com comum acordo. Então, as duas partes têm que concordar que isso venha para a CNRD. Não acontece, por exemplo, e aí muito mais voltar para o lado associativo, né? Você não pode ser obrigado a vir aqui, mesmo que você seja um atleta. Isso no começo protegia os atletas. Em determinado momento, os clubes que não queriam a CNRD começaram a usar esse dispositivo. Por quê? Porque, na visão deles, a CNRD é muito mais rápida que a Justiça do Trabalho para pagar, para receber. Tá? Muitos deles têm atos trabalhistas, agora tem suspensões de execução, enfim, uma série de mecanismos. Não há na CNRD, neste momento, pelo menos, mecanismo similar. Então, eles enxergam na CNRD um pagamento mais rápido e acabam querendo, eventualmente, alguns clubes, tá, gente? Não são todos, eu não diria nem que são a maioria. É uma minoria, mas que foge da CNRD justamente por isso. E a gente tem que dialogar com isso, a gente tem que dialogar com essa mudança de mercado, com essa mudança de visão de mercado e protegendo todo mundo para que, querendo, se resolva o caso na CNRD. Para o clube lá do interior do Maranhão, do interior da Bahia, e eu não estou citando aqui de maneira pejorativa, a gente já teve clubes com esse perfil, poderem cobrar um clube de São Paulo, poderem cobrar um clube do Rio, sem precisar contratar advogado no Rio, em São Paulo, sem precisar mandar advogados para Rio, para São Paulo. O advogado que presta serviço para eles todo dia, naturalmente, ele vai e ingressa na CNRD, da onde está, e faz o mundo do futebol girar, faz o dinheiro do futebol girar e chegar e alcançar todos, obviamente, os que têm direito. A gente também já teve casos aqui, algumas aventuras jurídicas que não deram certo, mas, enfim, todos que têm direito acabam acessando o seu direito, em regra, de uma forma mais barata, de uma forma mais rápida e, sobretudo, e aí eu acho que o Henrique vai até entender melhor esse último ponto, de uma forma mais especializada, né? Que é a questão trabalhista. Você precisa que alguém que conheça direito de trabalho julgue o caso trabalhista. Você precisa de alguém que conheça o direito desportivo julgue um contrato de atleta. Eu brinco que o que acontece e o que existe no meio do futebol
para muita gente que não acompanha o futebol diariamente, soa quase que absurdo, né? Acho que aqui, pelo menos, imagino que todo mundo já esteja mais familiarizado, mas se você falar que, olha, o novo empregador de um determinado trabalhador tem que pagar uma multa milionária para o antigo empregador dele, vai ter muito advogado trabalhista que vai pirar, do que você está falando. E no futebol isso é comum. No futebol isso faz parte da nossa dinâmica, do nosso dia a dia, né? Então, é um exemplo mais grosseiro, mais escrachado, mas tem uma série de peculiaridades que a gente precisa trazer. Assim como a Camis, né, que o Olavo trouxe a Camis tem uma série de núcleos. E cada núcleo desse vai oferecer ali para as partes que recorrerem a ela uma especialização, um serviço personalizado de entendimento da dinâmica, né? Eu acho que era essa participação que eu queria fazer, Mari, linkando aí com o que os nossos amigos trouxeram e mostrando isso. Olha, a arbitragem no direito desportivo ela é, ao mesmo tempo, muito parecida com qualquer outro setor e, ao mesmo tempo, ela tem peculiaridades, como qualquer outro setor. O que importa para a gente é identificar quais são as peculiaridades de cada setor, linkar com as similaridades que a arbitragem traz para todo mundo, e fazer isso aqui crescer. Fazer isso aqui crescer de um jeito de disseminar. A arbitragem hoje, o Olavo pode me corrigir se eu estiver errado, por favor, Olavo. A arbitragem hoje ela já está extremamente disseminada nas grandes empresas, nos grandes contratos. Você dificilmente vai levar a instrução de um processo bilionário para a justiça. Mas a gente precisa entrar na nossa sociedade de uma forma mais contundente. Porque o nosso poder judiciário, por mais competente que seja, e aqui não competência no sentido jurídico, mas de capacidade, ele não tem condição de absorver toda a demanda da nossa sociedade. Uma sociedade brasileira, de novo, litigiosa por natureza, que briga por trincheiras por natureza, e tudo isso que a gente vai ter que mudar. Por fim, para encerrar a fala, eu vou aproveitar, fazer um merchan que o Olavo fez no dele, eu não vou deixar de fazer no meu, que eu também lancei agora, viu, Olavo? A segunda edição do meu livro, que é Direito Desportivo, uma disciplina autônoma. Então, fica aí a recomendação para quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa parte de direito desportivo. Com isso, Mário, eu encerro a minha primeira fala e devolvo para você. Obrigada, Rafael. Como eu lancei as questões para os outros dois, eu tenho uma para você também. Começo com você, porque aí já damos continuidade e depois voltamos com ele. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência assim, duas peculiaridades, né? A dificuldade da arbitragem no direito desportivo, na esfera trabalhista, né? Porque para o direito desportivo ela tem que estar prevista pelo clube, né? Uma possibilidade, porque a maioria dos jogadores, dos esportistas, eles são CLT. E eu queria que você explicasse um pouquinho disso para a nossa audiência. Quando que a arbitragem para um jogador, para um esportista, ela pode, né? Quando que ela poderia nascer? De onde vem essa possibilidade? E por último, vem assim também linkado, dentre todas as peculiaridades que todas as áreas do direito têm, essa questão do direito desportivo também tem. Imagina, né, uma questão trabalhista cair para um juiz comum, né, ali da Justiça do Trabalho, que às vezes tem exatamente as peculiaridades não só do contrato, mas ali do clube, da federação que está linkada, é muito específico, né? Então, talvez essa disseminação da arbitragem no direito trabalhista, no direito desportivo seja importante como proteção mesmo, né? E por conta exatamente dessas peculiaridades, ela merece ser protegida e as partes serem melhores assistidas por conta de uma expertise, que porventura aquele litígio
possa requisitar. Então, Mari, vamos lá, tem vários pontos que eu posso trazer aqui. Primeiro eu falo, a primeira coisa que eu falo quando eu converso com clubes, quando eu converso com advogados de atletas é a CNRD, ela não vai ser, melhor dizendo, uma caixinha de surpresa, né? Quando você pega um contrato, uma relação de um atleta e submete à Justiça do Trabalho, por mais capacitado que aquele juiz seja, por melhor em termos de formação que aquele juiz seja, é uma relação muito diferente. Então, a chance dele não entender determinada peculiaridade é gigantesca. Boa parte do passivo dos clubes hoje, claro que tem ali inadimplemento, mas não estou falando que é só isso, mas boa parte do passivo são interpretações que são dadas que, às vezes, quando a relação foi pensada, ela não tinha aquele condão, porque não era do meio do futebol aquele tipo de questão, né? Se a gente pegar as cláusulas penais lá atrás, no início do século, quando você tira o passe e coloca a cláusula penal ela era colocada no contrato e ela era precificada no contrato como uma indenização ao clube. Errou-se em algum aspecto na forma de fazer, e a Justiça do Trabalho, dentro da lógica trabalhista, não estou dizendo que está errada, entendeu que ela era bilateral, gerou um passivo gigantesco. Então, o que eu geralmente falo é, a CNRD ela vai te obrigar a pagar, ela vai decidir que você tem que pagar o que você se comprometeu a pagar. Você não vai ter uma caixinha de surpresa. Contudo, você vai ter um tempo para pagar muito menor. A gente sabe que os clubes, de uma forma geral, eles respondem processos trabalhistas há décadas. Quando você é atacado por tanto tempo, você aprende a se defender. Quem aqui, na época do colégio, era um pouquinho mais magrinho, enfim, usava óculos, fundo de garrafa tipo eu, você desenvolvia alguns mecanismos de defesa. Então, os clubes, eles sofrem penhoras, eles sofrem ataque, no bom sentido, tá, gente? Não do jeito ruim, mas eles sofrem ataques da justiça trabalhista há décadas. Eles já aprenderam a se defender. Eles sabem como é que tira o dinheiro lá da boca da bilheteria, eles sabem como o dinheiro pode dormir ou não dormir na conta. Experiência. Agora, na hora que eu bloqueio, na hora que a CNRD bloqueia o registro de novos atletas, o clube não está pronto ainda para isso. Pode até ser que daqui a alguns anos ele aprenda como se defender disso. Nesse momento ele não está. Então, a efetividade de fazer o pagamento acontecer se dá num tempo menor. Tá? Agora, como eu falei na minha fala, havia uma preocupação muito grande na CNRD não ter todo o âmbito protetivo que a Justiça do Trabalho tem. E aí, só com tempo ao tempo, só com experiência, que a gente foi mostrando que, olha, vai ter um julgamento imparcial aqui. Né? E eu falei para vários advogados, traz um processo. Testa um processo, né? Veja um processo, você vai ver. Em geral, o que a gente tem é que esses advogados trouxeram o segundo, trouxeram o terceiro, trouxeram o quarto. Gostaram do que viram. Né? Ficaram satisfeitos com a prestação judicial. Isso é importante. De uma forma geral, esse é o recado. E um recado que eu sempre faço nessa parte, que eu faço em todas as minhas aulas, seja de arbitragem, seja de CNRD, a CNRD não é o melhor caminho para todo mundo. Como, imagino que o Olavo e o Henrique vão concordar comigo, a arbitragem não é o melhor caminho para todo mundo. Por um motivo muito simples. Não existe um remédio que cure todas as dores. Cada caso, cada relação vai ter um remédio adequado. O que eu posso fazer enquanto CNRD é tentar alcançar o máximo possível. Mas se eu estou falando de um atleta que ganha um salário mínimo, vai processar um clube que não disputa nenhuma competição nacional, que não registra atletas e tudo mais, talvez a CNRD não seja o melhor caminho.
talvez uma justiça do trabalho, com gratuidade de justiça, com poder de penhorar um carro, um computador, seja mais útil para ele. E isso eu falo com muita tranquilidade. Cada caso, cada relação vai ter o remédio adequado. A CNRD tenta ter o máximo, tenta abarcar o máximo, mas ela não vai ser para todo mundo, ela não vai ser para todas as relações jurídicas, porque não dá. Não existe mecanismo, não existe fórmula que consiga atender a todo mundo. Respondi, Mari? Sim, obrigada, Rafael. Bom, agora devolvo a palavra para o doutor Olavo e para suas considerações finais também. Bom, não posso deixar de parabenizar o Henrique Lenon e o Rafael Fachada pela brilhante participação e pela aula que eu recebi, bem agradável, fluida e divertida. E parabéns. A Mari, se eu me lembro bem o que ela falou, mas eu lembro, ela me falou sobre a questão, quais são as cautelas que as pessoas devem tomar antes de escolher a Câmara, o que elas devem verificar sobre o aspecto econômico. Então, a primeira questão, corroborando o que o Rafael disse, para cada tipo de litígio, nós temos uma modalidade mais adequada de solução. Lembrando que a negociação é adequada para todos e é a melhor. Por mais que as pessoas fiquem com raiva, a raiva, eu costumo dizer, só dá câncer, falta de sono, engorda. Então, vai fazer uma atividade esportiva intensa, perdoa a pessoa, Deus está olhando e tenta compor. Porque errar todo mundo erra. Hoje é a outra, amanhã é você. Então, assim, sem querer dar uma de religioso ou pastor aqui, mas eu acho que o importante é ser feliz do que ter razão, né? Mas já a mediação também, geralmente, ela é muito recomendada, né? Porque talvez ela consegue trazer as partes para um diálogo, para uma saída, para uma alternativa, né? Agora, a arbitragem, ela é interessante para aquelas partes que querem uma solução rápida, mas com um custo, porque não tem almoço grátis. Então, se você vai pagar a arbitragem, você vai escolher uma câmara idônea, como a CAMES, a CBMA, que eu tenho orgulho de ser membro da lista referencial, é super bem presidida pelo Gustavo, e que é uma câmara muito boa, e várias outras no mercado. Você tem que entrar na tabela dela e verificar se o custo da transação nela é adequado aos seus interesses. Tem algumas câmaras que têm um custo mais alto porque ela adquiriu um custo que, senão, não paga a hora dela, não paga a estrutura dela, não paga os árbitros dela. Então, esse pacote é importantíssimo, né? Da mesma forma, antes de reservar um restaurante, nós vamos ver o preço do cardápio, também a tabela é importantíssima. E também avaliar, às vezes, a relação econômica, ela não envolve dinheiro alto, mas a celeridade vai ser muito mais rápido, como, por exemplo, um sócio minoritário. Então, tudo é questão de conversar e ler, estudar sobre o design melhor para a solução daquela disputa. Então, cada uma vai ser mais adequada conforme o tipo de litígio e a solução ali. Mari, será que eu respondi? Sim, e é uma ferramenta interessante, porque a maioria das câmeras agora tem a calculadora. Então, quando consultado, o advogado pode recorrer ali e falar, bom, vamos dar uma olhada aqui, simular em 3 câmeras, mais ou menos, e talvez dali pode partir para indicar arbitragem para aquele contrato, para aquele cliente, e o cliente também não vai ser surpreendido, né? Então, falar, olha, né, nesse contrato a gente poderia ver tal risco, né, de demanda, quais os pontos que tem risco de litígio, vamos fazer um cálculo mais ou menos, olha, essa câmera parece ser legal, uma câmera séria, tem um custo-benefício interessante, e dali partir, né, para eleger e escolher determinada câmera. Mas perfeito, doutor Olavo, obrigada mais uma vez. Por último,
as considerações finais, doutor Henrique Lenon. Obrigado mais uma vez, Mari. Foi realmente muito oportuno debater com o doutor Olavo, doutor Rafael, na sua companhia, na companhia da doutora Jussara e de tantos outros colegas que nos prestigiaram nesta noite, porque, como eu mencionei, são nesses debates, principalmente com os colegas advogados, que nós vamos percebendo as nuances e as oportunidades de aperfeiçoamento do Instituto e de prevenção de eventuais problemas que possam surgir na condução desses procedimentos. Então, como foi bem mencionado aqui, o problema dos custos, né, uma preocupação que pode ser mitigada com base nesses estudos comparativos que vocês mencionaram. Aqueles caminhos que eu mencionei são também meramente exemplificativos. O Dr. Rafael até mencionou outros caminhos que são adotados ali no âmbito desportivo, e cabe realmente verificar, caso a caso, como pode ser como podem ser repartidos esses custos ou adaptado a algum regulamento específico. Eu vi que houve um questionamento sobre a disponibilidade, e, como eu mencionei no início da minha apresentação, não existe realmente uma posição no direito brasileiro que diga que os direitos trabalhistas são indisponíveis. Não existe previsão legal que traga essa indisponibilidade, principalmente no caso desses direitos que têm essas consequências patrimoniais, como a própria remuneração, como eventuais horas extraordinárias e outras verbas que se multiplicam, por exemplo, no direito desportivo, né, Rafael? Acho que se a gente fosse falar das verbas específicas de um contrato de atleta profissional, demandaria talvez um curso inteiro só para falar disso. Mas o ponto é, todos esses direitos têm consequências patrimoniais e são disponíveis. Porque, como eu disse, não há nenhuma regra que diga que são indisponíveis e, na verdade, o que a doutrina às vezes diz que são indisponíveis, na verdade, eles são inderrogáveis. Então, como surgiu esse questionamento, eu queria reforçar esse ponto. Não, eles não são indisponíveis. Ah, mas eles são inderrogáveis? Pronto. Então, a partir de agora, a questão é como eles vão ser aplicados. E, mas o árbitro pode aplicar de forma diferente da Justiça do Trabalho. Bom, e os juízes do trabalho, o subtitular e o substituto, muitas vezes também não divergem na aplicação de uma mesma tese, e as 8 turmas do TST não divergem na aplicação da mesma tese. Não é para isso que existem vários institutos processuais, como incidentes de resolução de demandas repetitivas ou incidentes de assunção de competência. O próprio processo parte do pressuposto de que juízes vão divergir. Então, o fato de que árbitros trabalhistas tomarão talvez decisões um pouco diferentes de juízes do trabalho não é em si um problema ou não deveria ser uma surpresa. Então, o que realmente deve ficar, como eu disse, de mensagem e de oportunidade para aprofundamento futuro, desde já fico à disposição aqui dos ouvintes para que nós possamos dialogar sobre o tema. Acredito que o que fica é realmente essa percepção de que a arbitragem trabalhista está sendo construída e continuará sendo construída também por nós, advogados. Cabe a nós redigir cláusulas compromissórias bem estruturadas, prestar atenção nos compromissos arbitrais. Rafael lembrou aqui o termo ata de missão, né? Os termos de arbitragem também demandam essa atenção e realmente participar desses procedimentos. Cabe a nós, advogados, aproveitar que a arbitragem traz essa flexibilidade. Então, cabe a nós obter o máximo possível dessa flexibilidade, trazendo aqui as demandas dentro dessa possibilidade de conciliação, de consenso que a arbitragem limitadamente traz, mas sempre traz. Então, fico à disposição e, mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, pelo convite, Mari. Bom, obrigada. Quero agradecer mais uma vez em nome da comissão e também em nome da OAB São Bernardo do Campo por vocês terem aceitado participar dessa palestra. Eu espero que possamos ter levado muitas oportunidades de negócio à nossa audiência, recordando que essa nossa conversa, que essa nossa palestra, ela foi gravada e vai ficar disponível às redes sociais
da UAB de São Bernardo do Campo. Bom, agora passo a palavra à doutora Jussara. Mais uma vez, obrigada a todos por aceitar o convite. Realmente foi uma honra tê-los aqui e, mais uma vez, aprendi muito. Eu quero agradecer em nome da comissão a aula maravilhosa, os links que foram feitos, eu achei de uma riqueza muito, muito grande, gostei demais de ter os ouvido, doutor Olavo, doutor Henrique, doutor Rafael. Essa noite eu aprendi muito, detalhes que eu não conhecia, por exemplo, em relação ao direito desportivo, a possibilidade, né, essa nova abertura em relação ao direito do trabalho, e nós, como operadores do direito, eu entendo que cabe a nós divulgarmos, não é, essas novas oportunidades que estão surgindo para os nossos colegas, não é? E eu agradeço profundamente, foi, assim, especial. Muito obrigada. Se quiserem terminar, né, se despedirem, estão à vontade. Posso agradecer, Mari? Queria só agradecer, Jussara, Mário, o convite. Novamente foi uma satisfação estar aqui com o Henrique, com o Olavo, estar podendo ser recebida aqui na UAB de São Bernardo. Eu só estive em São Bernardo uma vez, Mari, então estou considerando que aqui já é a segunda vez, eu estou chegando de uma forma virtual, mas eu estou novamente em São Bernardo. Mas um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente possa voltar mais vezes, possa discutir mais vezes. Esse tema da arbitragem, como eu disse na minha fala, né? A arbitragem vem de muito tempo, mas ela agora, de uns tempos para cá, ela está começando a ganhar mais a nossa sociedade. Está começando a ganhar um dinamismo mais da nossa sociedade. E eu acho que isso só tende a aumentar, a melhorar e fazer com que se crie tudo. Se crie mais mercado, se crie mais circulação de valores, de bens, enfim. E eu acho que isso é muito positivo. Obrigado aí pelo convite novamente. Pode falar, Henrique, primeiro. Eu estou esperando você aqui. Vocês deixaram eu falar primeiro. Reiterar, então, os agradecimentos ao público, a doutora Jussara, a doutora Mari, e a vocês que puderam participar deste debate hoje. Muito obrigado, fico à disposição. Também agradecer, obrigado pela oportunidade, aprendi muito aqui com todos vocês, estou sempre à disposição aí, e quem sabe logo estaremos todos em ambiente presencial. Se Deus quiser. Obrigada, então. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Forte abraço.